Eu tava muito na dúvida sobre qual quadrinho seria o primeiro nacional a ser dissecado aqui no canal. Mas eu tive uma grata surpresa recentemente, então vai ser Blue Jay Samurai. Fala galera, Rafael aqui, e eu não conhecia o trabalho do Tito até o Nit Comics, que rolou há pouco tempo atrás, né? Rolou fim de semana passado, né? E eu achei muito legal. De primeiro eu olhei pra mesa dele e vi um banner com esse desenho aqui. Eu falei, pô, que interessante esse traço dele, cara, vou dar uma olhada. E aí a gente trocou ideia, ficou brother, e peguei esse quadrinho aqui de bobeira, né? E resolvi, vou dar uma lida pra ver o que acontece. E cara, eu tinha até outro quadrinho na lista pra dissecar essa semana, mas esse aqui passou na frente, porque eu fiquei muito surpreso positivamente com esse quadrinho. Bom, pra quem não conhece, Blue Jay Samurai é um quadrinho curto, preto e branco, né? E que basicamente conta a história de um samurai, que é um Blue Jay, né? Que é um passarinho, é uma espécie de pássaro, né? E como ele tá lutando contra um monstrengo gigante, que é meio uma caveira, que é esse cara aqui, né? Pra fugir de onde ele tá meio que preso. Ele se sente preso num ambiente meio psicodélico, viajado, assim. E no começo da história eu achei que tava viajado demais, né? Eu falei, pô, é só um motivo pra ele desenhar um personagem passarinho com uma espada samurai, que por si só já seria irado. Mas, beleza, vamos lá, vou comprar a ideia, vamos ver o que acontece. E que bom que eu comprei a ideia, porque a história vai sendo explicada aos pouquinhos e no final tem uma surpresa muito gratificante, que no fim das contas não é só um quadrinho maneiro. Também tem uma mensagem muito importante a ser passada aqui, né? Uma mensagem de conscientização de uma parada que eu não vou falar, senão vai dar spoiler. Então, assim, é um quadrinho que vale muito a pena, tá? Eu fiquei impressionado, eu não conhecia o trabalho dele, como eu disse, e me surpreendeu muito positivamente, porque, assim, é raro você ver um traço que ele tem elementos do americano, ele tem elementos do mangá, ele tem elementos do independente. Então, assim, é uma parada bem própria, ele tem muito a cara dele, sacou? A cara do Tito Camelo, e eu fiquei muito, muito feliz de conhecer esse trabalho aqui. Porque uma coisa legal é que o Tito foi militar de carreira, então ele trabalhou 10 anos, se eu não me engano, como militar, né? E por conta disso, os desenhos que ele faz de vestimentas, de equipamento, de armas, é muito, muito bonito, cara. Então é um negócio que eu não... sei lá, eu particularmente não reparo muito nisso, né? Como eu sou um arquiteto, eu geralmente desenho as arquiteturas dos lugares com bastante detalhe. Ele faz isso com as vestimentas e com essas paradas. Então, como referência de como desenhar armas e espadas e vestimentas militares, esse cara é uma referência pra vocês. E assim, deixa eu passar pra vocês um pouquinho aqui, ó. Olha só. Ele faz algo parecido com o que eu faço, no sentido de que os personagens são desenhados no pincel, né? E os cenários me parecem ser canetinha nanquim, né? No meu caso eu não faço pincel de fato, eu faço caneta-pincel para os personagens e canetinha para o cenário. Então aqui você vê que ele usa uma mescla de canetinha e pincel e eu acho particularmente muito bonito, cara. É um negócio visualmente impressionante, sacou? Tem elementos de mangá, como eu falei, desses quadros meio descasados assim e várias linhas de ação, mas também tem elementos do quadrinho americano, principalmente na decupagem, né? De como ele monta as páginas. Mas assim, eu achei legal que é um quadrinho muito próprio nosso, sacou? Ele se apropria de várias coisas diferentes, né, de vários elementos japoneses, né, porque tem o cara é um samurai e tal, se apropria de uma sabedoria oriental, só que tudo isso é num contexto que parece não fazer sentido, mas que no final da história faz todo sentido. Tem uma revelação no final que eu particularmente achei muito legal. Então assim, é um quadrinho que eu recomendo fortemente. Ele é curtinho, tem 23 páginas de história, meio que um issue americano mesmo, né, só que no final, aqui ó, ele tem também uma galeria de arte, vou mostrar para não dar spoiler aqui ó, uma galeria de arte de algumas coisas, né? E tem comentários dele do processo. Então, como que ele chegou no design dos personagens, né? O que ele fez que deu errado, né? Como que a capa foi surgindo. Então, muito interessante ver esse tipo de coisa, especialmente num quadrinho internacional, porque quando você vê isso de um gringo, meio que parece muito distante, mas quando você vê um cara como nós, né? Um autor brasileiro, você vê como é o processo, você vê que dá pra fazer, não é nada de outro mundo, entendeu? É um cara desenhando, fazendo testes, estudando e chegando num resultado satisfatório. E particularmente eu achei muito bom. Então, cara, bom desenho, né? Um desenho que realmente me impressionou, especialmente pelo desenho de tipo de navios e desenho das armas e tudo mais. Muito bom roteiro também, porque é um roteiro que ele parece bagunçado no início, mas essa bagunça faz sentido no final. E eu entendo essa bagunça no início como narrativa, né? Porque depois que você vê o final, faz sentido o início ser meio o que está acontecendo. Então, cara, em geral é um quadrinho muito bom, me surpreendeu. E aquela parada, cara, nem todos os quadrinhos tem que ser um livrão especial que vai mudar a sua vida para sempre. É um quadrinho curto, rapidinho, que eu li uma sentada e que me deixou pensando, como eu sempre falo, né? Quadrinhos que deixam você pensando depois são os melhores quadrinhos. Então minha recomendação tá aqui para Blue Jay Samurai. Eu sigo que eu vou falar Blue Jay Ray por causa da música dos Beatles.
Mas não tem nada de Beatles aqui, apesar de ter referências a rock and roll, né? Porque tem uma questão do Led Zeppelin aqui, que pelo jeito ele é fã do Led Zeppelin. Então, eu não vou falar porque eu vou dar spoiler, mas tem um elemento do Led Zeppelin aqui, muito maneiro. E assim, eu particularmente, se eu tivesse um pedido pra fazer, eu queria ver isso aqui em cores, né? Porque tem algumas partezinhas onde ele meio que é flashback, vai e volta, e eu fiquei um pouco perdido na hora de tipo, não, voltou pro tempo atual, entendeu? E ver isso em cores talvez me desse uma visão muito mais diferente, muito mais interessante, até porque o monstrengo lá, o vilão, que é esse caveirão aqui, eu queria muito ver ele em cores. É um cara que eu fiquei, assim, vendo essa imagem, me deixou muito animado pra ver ele em cores, como que ele seria representado em cores. Então quem sabe um dia uma edição de luxo no futuro tenha em cores. Então assim, falando da decupagem mesmo dele, né, ele é bem inventivo com isso, então tem várias situações em que a forma como os quadros são montados é bem diferente, peculiar mesmo assim. Tem uns quadros de formatos estranhos, uns quadros meio fora de eixo, meio que um desenho no fundo com quadros por cima. Então, cada página realmente foi pensada, não é meio que uma gridzinha, cada página foi pensada para ser única, sabe? Isso é muito legal. Só tem uma página que eu mudaria, que deu um pouco de dificuldade de leitura, foi essa aqui, ó, onde tem dois splashes, né? Então tem meio que essa página tem 2 quadros, esse quadro sem requadro, depois mais 2 quadros, e essa aqui tem uma splash, depois esses quadros aqui. E quando você vê pela primeira vez, elas parecem ser um único splash. Dá uma confusão porque não são cenas diferentes, tá? Então muito cuidado para não fazer 2 splashes simultâneos, porque a tendência quando você não tem requadros assim e não tem um espaço vazio entre eles, é que você leia como uma coisa só, e não é, né? Mas assim, detalhezinho, cara, porque, sério, é um quadrinho que vale a pena vocês lerem. Então, seguinte, eu vou deixar aqui na descrição os links todos, porque eu não sei como é que ele vende isso, eu acho que é independente, né? Então não tem livraria, mas assim, deixar o link do trabalho do cara para entrar em contato com ele para comprar, não sei como é que vai ser. Então, link pro Tito aqui embaixo. E digam pra mim o que vocês acharam. Vocês curtiram o meu Dissecando Nacional? Vocês querem ver o que no próximo vídeo? Então bota aqui embaixo suas sugestões de nacionais pra eu dissecar, porque eu quero muito dissecar nacionais, eu quero muito falar dos nossos quadrinhos, do que a gente faz, porque como vocês podem perceber, tem coisas muito iradas que a galera não está falando. Então é isso, gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, coisa que todo mundo já sabe. Se você gosta do que eu faço aqui, quer me apoiar financeiramente, considere ser um apoiador do canal, o link está na descrição. E não se esqueça que o meu Catarse está no ar. Mesa 44 está rolando, então link aqui embaixo para você apoiar o projeto. Tem poucos dias, acaba essa semana, então vai lá, dá seu apoio, garante seu livro e tamo junto, beleza? Então aquele abraço. Valeu!